pessoal, estamos aqui de volta. Vamos dar início ao estudo de outro conteúdo. Hoje a gente vai começar a falar sobre os biomas brasileiros. Tema extenso, interessante e quero a atenção de vocês, tá bom? Vamos lá. Isso aqui, gente, enfim, só para vocês começarem a visualizar, né, os diferentes biomas que existem no Brasil, tá? A gente está falando aqui da Amazônia, né, da Caatinga, do Cerrado, nessa região central do Brasil, o Pantanal, que ocupa 2 estados, né, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Aqui, escondidinho. A Mata Atlântica, ó, que pega toda essa costa brasileira, entendeu? E aqui os campos sulinos ou pampas. Então esses aqui são os principais, eu quero que vocês notem, principais não, esses aqui são os que eu quero que vocês notem, entendeu? Que vocês percebam, entendeu? A Amazônia nessa região, a Caatinga no Nordeste, embora ela pegue uma parte do Sudeste, a parte do Minas Gerais. A Mata Atlântica, que pega a costa, os pampas ou campos sulinos aqui no sul do Brasil, o Cerrado na região central e o Pantanal pegando 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? Então, vamos lá, gente. Então isso aqui, logo de cara, essa visualização da localização desses diferentes biomas, tá bom? Agora vamos estudar isso um pouquinho mais a fundo, tá? Gente, o Brasil é bem extenso, né? A gente está falando de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, com uma grande variedade de climas, temperaturas, solos e umidade. Isso, como consequência, né, gente, vai abrigar uma extraordinária diversidade de ecossistemas e espécies, tanto animais como vegetais. Ou seja, a gente tem um território enorme, aqui traduzido em números, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, pegando diferentes temperaturas, obviamente diferenças de climas, solo, umidade, como a gente já vem estudando e vocês já têm condições de perceber essa diferença, isso vai propiciar que diferentes organismos sobrevivam nessas particularidades, na particularidade que cada local desse tem a oferecer. Isso vai o quê? Selecionando. Isso vai permitindo que o organismo X e não o Y tenha capacidade de sobreviver e se reproduzir e deixar descendentes naqueles ambientes. Isso vai tornando esses ambientes muito particulares, né, gente? Essa é a ideia, tá bom? Tá. No entanto, todos os biomas sofrem com a ocupação humana e parte da vegetação original já foi destruída. Problema grave, gente, gravíssimo. Isso acomete todos os ecossistemas brasileiros, né? A Mata Atlântica, para vocês terem um exemplo, a gente está falando, lembra que a Mata Atlântica está aqui na costa, tá, gente? Pegando, né, boa parte da costa brasileira. Ela restou, da formação original dela, 7%, ou seja, praticamente esse bioma já foi assim, uma grande quantidade dele já sofreu com a ocupação humana, já sofreu com os processos da urbanização, especialmente por estar localizado numa região de costa, onde as pessoas tendem a se localizar, né, a construir suas vidas nessas regiões. Então, esses espaços verdes, esse bioma especificamente, foi perdendo espaço para a urbanização, para a ocupação humana, e isso se reverte numa perda absurda para esses ambientes, para essas espécies. Isso não é uma coisa isso é uma coisa realmente muito, muito desagradável, isso é um prejuízo que todos nós sofremos, tá? Então, isso aqui para mostrar para vocês que, de uma forma geral, isso só foi um exemplo, a gente vai mostrar outros ao longo do estudo dos biomas brasileiros, que eles sofrem com o avanço da urbanização. Isso é uma coisa claríssima, isso é uma realidade que todos nós temos que enfrentar, temos que estar lidando. E um exemplo que eu retiro disso, mais uma vez frisando, repetindo mesmo, é a Mata Atlântica, que hoje, da sua formação original, resta apenas 7%. Ou seja, é uma coisa extremamente significativa.
a maneira como nós estamos nos organizando socialmente está impactando diretamente nessas áreas verdes. Isso não é bacana, tá? Vamos seguindo. Gente, o Brasil possui, a gente já viu naquele outro slide, né? Mas o Brasil possui os seguintes biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pampas ou Campos Sulinos, Pantanal, Mata de Araucária, tá? A gente não mostrou isso lá no outro, Mata dos Cocais e bioma costeiro. Nós vamos estar estudando mais os outros, tá? Porque nos livros didáticos do 6º ano são os outros que são mais colocados. Então a gente vai seguir essa metodologia que a gente observa nos livros, tá, gente? Mas isso aqui é para vocês terem noção disso, tá? Vamos seguindo. Vamos começar pela Amazônia, floresta amazônica, tá? Maior floresta tropical pluvial do mundo. Está situada na região norte brasileira. Isso aí eu acho que todo mundo sabe identificar. Onde é que está a Amazônia? Lá no norte. É isso mesmo, gente. Ela está localizada na região norte. Trata-se da maior floresta tropical pluvial do mundo. 3/4 de sua estrutura estão em território brasileiro, mas não é só, tá, gente? Ela também existem distribuição, a floresta amazônica também se distribui em outros países, ela não é exclusiva do Brasil, tá? Isso aí se estende no norte da América do Sul, tá, gente? Então, o que vocês têm que saber é o seguinte: a floresta amazônica no Brasil está na região norte. Ok, mas ela não é exclusivamente brasileira. Existem trechos de floresta amazônica que pertencem a outros países que estão localizados no norte do nosso continente, que é a América do Sul. Tá bom? Vamos seguindo. Quais são as suas principais características, gente? É isso que a gente vai começar a ver agora, tá? Clima quente e úmido com chuvas constantes. O solo da floresta é pobre e essa situação ela consegue ser de alguma forma revertida pela presença de serrapilheira sobre o solo, que é o resultado da queda de folhas das árvores. Isso aqui, gente, isso aqui é serrapilheira, tá? Então são folhas que caem das árvores que fazem uma camadinha sobre o solo, entendeu? Essa camada sobre o solo a gente chama de serrapilheira. E essa serrapilheira, ela tem como característica, ela consegue reverter essa característica natural da pobreza do solo. Essas folhas conseguem conferir alguma fertilidade ao solo da floresta amazônica. Isso é benéfico para a floresta, tá? É isso que eu quero que vocês saibam. O solo da floresta é pobre, mas a presença de várias árvores ali e a queda dessas folhas fazem uma camada no solo de folhas, que essas folhas vão sendo decompostas e isso aí depois retorna para esses organismos, para essas árvores, sob a forma de nutrientes. Isso faz uma ciclagem e isso é essencial para a floresta. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? A presença da serrapilheira é essencial pela floresta e consegue de alguma forma dar um jeito, vamos falar de uma maneira assim, mas ela consegue reverter essa pobreza natural que existe naquela região, tá? A pobreza do solo. Tá bom, gente? É isso. Pela alta umidade, o potencial de reciclagem é elevado, é exatamente isso. Essas folhas caem sobre o solo e como é muito úmido, rapidamente isso consegue ser decomposto, tá bom? Então, elementos menores, né, nutrientes menores, eles acabam sendo mais rapidamente devolvidos à natureza e passíveis de serem absorvidos pelas plantas, tá? Que vão usá-los para os seus processos metabólicos, crescimento, enfim, para os processos metabólicos, tá bom, gente? E aí, gente, por fim, há na floresta amazônica uma grande biodiversidade, né? Isso aí eu acho que quase todo mundo já ouviu falar. Que existe a biodiversidade da Amazônia é exuberante, que existe uma grande diversidade de espécies. E aqui a gente é só um número para estar quantificando isso para vocês, cerca de 22 mil organismos. Ou seja, realmente é bastante coisa, é um bioma incrível que abriga uma intensa biodiversidade, tá bom? Vamos seguindo. A vegetação desse local, dessa floresta amazônica, se divide em 3 categorias, tá, gente? Mata de terra firme,
mata de várzea e mata de igapó. A mata de terra firme, o que vem a ser isso? São aquelas que estão em regiões mais elevadas do terreno, tá? E por esse motivo, elas não são inundadas pelos rios. Nelas estão árvores de grande porte, como a castanha do panhá e as palmeiras. Depois, as matas de várzea, tá? São as que sofrem com inundações em determinados períodos do ano, tá? Elas estão em regiões não tão elevadas como essas matas de terra firme, tá? Na parte mais elevada desse tipo de mata, o tempo de inundação é curto e a vegetação é parecida com as matas de terra firme. Nas regiões planas, que permanecem inundadas por mais tempo, a vegetação é semelhante às matas de igapó. Diferentes gradações do terreno, gente, diferentes alturas. Então, as matas de terra firme estão em regiões mais altas e nunca são inundadas. Essa aqui pode ser ocasionalmente inundada ou não, conforme a gente pode perceber, tá? Vamos lá. Por fim, gente, as matas de igapó, tá? São aquelas que estão situadas em terrenos mais baixos e estão quase sempre inundadas, tá? Nelas a vegetação é baixa. O que isso quer dizer, né? A presença de arbustos, cipós, mucos são exemplos de plantas comuns nessas áreas. E é onde se encontra a Vitória Régia, um dos símbolos dessa região da floresta, da região da floresta amazônica, tá? Por fim, gente, a floresta amazônica enfrenta sérios problemas com o aumento de desmatamento, que busca mais espaço para a prática da agricultura, extração de maneira e pecuária. Notem bem, espaço para atividades econômicas, ou seja, é o que a gente estava falando no início da chamada da aula sobre biomas brasileiros. Os biomas brasileiros, eles estão perdendo, as áreas verdes, esses espaços naturais estão perdendo espaço. Eu estava falando ali da urbanização, citei o caso, claro, da Mata Atlântica, da questão dos 7%, não sei se vocês lembram. Foi perdido quase toda a cobertura original e hoje em dia restam meros 7%. Quando estamos falando agora de floresta amazônica, a gente nota que é uma maneira, um olhar diferente. Porque a floresta amazônica, ela envolve business, gente, dinheiro. Então, esse espaço, a floresta amazônica perde essa área para agricultura, entendeu? Para extração de madeira, que a gente vê isso constantemente nas chamadas dos jornais. Isso já foi alvo de milhares de reportagens, que toras enormes de madeira são retirados da floresta amazônica. A fiscalização do IBAMA vai, bate ali, as pessoas largam tudo para trás, saem correndo. Ou seja, isso é uma realidade dessa região, entendeu? Então, quando você derruba uma árvore, você não derruba só aquela árvore isolada, você cria um raio ali de destruição ao redor daquela árvore. Você derruba tudo que está em volta. Ou seja, essas atividades, elas são realmente prejudiciais para a sustentabilidade desses locais, né? A gente realmente está perdendo espaço de áreas naturais para essas atividades, para a expansão da urbanização, para o conhecimento descontrolado. Isso não é bacana. O caminho não deveria ser por aí. A gente deveria, na verdade, seguir outros caminhos, mas, enfim. Gente, por hoje é só. Na próxima aula a gente vai começar mostrando um vídeo para vocês, tá? Fiquem com a gente. Até a próxima.